Agora, vamos conhecer mais uma estratégia para calcular as raízes ou soluções de uma equação do segundo grau. Essa talvez seja a forma mais famosa para se calcular as soluções de uma equação quadrática. Para mostrar essa tão famosa maneira, quero convidar você para acompanhar um raciocínio que nos levará à tão famosa relação, popularmente conhecida como fórmula de Bhaskara. Vamos lá? Inicialmente, vamos pegar uma equação do segundo grau na sua forma geral, ax² mais bx mais c igual a zero. Para resolver uma equação, precisamos isolar o x. Aqui está a dificuldade, pois ele aparece ao quadrado e elevado à primeira potência. Então, usaremos algumas técnicas de fatoração para isolar o x. Antes disso, vou tirar o coeficiente c dali. Para isso, vamos subtrair o coeficiente c dos dois lados da equação. Veja. Fazendo isso, encontraremos uma nova equação, que agora será ax² mais bx igual a menos c. Agora, preciso fazer uma transformação de forma que o x desse lado da igualdade deixe de ser ao quadrado. Quem pensou nisso optou por transformar esse lado da igualdade num trinômio quadrado perfeito. No entanto, para obter essa forma algébrica, foi preciso multiplicar os dois lados da equação por 4a. Vamos entender por quê. Já vamos entender por quê. Observe. Ao multiplicar, então, os dois lados por 4a, temos isso daqui. Avançando, 4a vezes a, 4a ao quadrado, vezes x ao quadrado, mais 4a vezes bx, 4abx, igual a menos 4ac. A pessoa que pensou nisso precisava de algo assim, 2ab. Esse 2ab é o termo que fica no centro do trinômio quadrado perfeito. Tudo bem? Então, como a ideia era transformar aquele lado da igualdade num trinômio quadrado perfeito, ele precisava de um termo central com essa característica. E aí, veja só, a ideia, 2 vezes que número é igual a x ao quadrado? Bom, só pode ser o 2, porque 2 vezes 2 é 4, que é igual a 2 ao quadrado. Então, quando você pega esse 2 e eleva ao quadrado para jogar no primeiro termo, fica 4. Por isso que ele colocou ali 4. E o a, porque no primeiro termo já temos a. Quando eu coloco um a lá, aí fica a ao quadrado. Tudo bem? E aí eu consigo encontrar algo assim. 4 ao quadrado, x ao quadrado. E aí eu consigo reduzir o trinômio quadrado perfeito à sua forma fatorada. Para ajudar na visualização do trinômio quadrado perfeito, eu vou pegar esse primeiro termo e colocar o expoente 2 em evidência. Então ficará dessa maneira. 2ax elevado ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4, a ao quadrado é a ao quadrado e x ao quadrado é x ao quadrado. Então, eu só coloquei o expoente 2 em evidência. Já o segundo termo, eu preciso pensar da seguinte maneira. É 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes que número é 4? Vamos primeiro pensar ali na parte numérica. 2 vezes que número é 4? 2 vezes 2. Então, ali ficará assim. Tá? 2 vezes 2. Vezes a primeira parte, que é 2ax, 2ax, vezes a segunda parte. Veja, o que faltou e que será o nosso terceiro termo é aquele b. Tudo bem? Olha lá, ó, é aquele b, porque o 4 é 2 vezes 2. O ax está ali. E o b, ele entrará como o terceiro termo do trinômio quadrado perfeito. Então, eu preciso, para que seja um trinômio quadrado perfeito, fazer com que apareça do lado esquerdo da igualdade o b ao quadrado. Só que eu não posso colocar só de um lado. Preciso colocar dos dois lados. Por isso que eu vou somar b ao quadrado dos dois lados da igualdade. Agora, completando a equação de baixo com o b ao quadrado, teremos o seguinte. Tudo bem?
Agora vejam, pessoal, eu tenho o trinômio quadrado perfeito. Ele está aqui, ó. Esse é o trinômio quadrado perfeito que eu precisava para tirar o expoente 2 do x. Porque agora eu posso escrever esse trinômio quadrado perfeito na forma fatorada. Veja como o trinômio quadrado perfeito fica na sua forma fatorada. Porque eu peguei ali o primeiro termo, sem o expoente, 2ax, e a raiz quadrada do último termo, do b ao quadrado, que aí fica b. Então fica 2ax mais b elevado ao quadrado. E do outro lado da igualdade, aquele menos 4ac mais b ao quadrado, eu só vou organizar, tudo bem? Então eu vou colocar o termo positivo aqui na frente. Então ficará b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Antes de dar continuidade, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Pense o seguinte, x ao quadrado é igual a 4. Quanto vale o x? Muitos de primeira diriam 2. Só que não é só 2. É quanto? 2 e menos 2. Porque 2 ao quadrado é 4 e menos 2 ao quadrado também é 4. Então, aqui, quando eu tenho alguma coisa ao quadrado que resulta em outra, eu tenho que pensar, ao tirar aquele expoente 2 dali, eu tenho que pensar na parte positiva e na parte negativa. Tudo bem? Ó, a parte positiva e na parte negativa. Tá? Então, para tirar aquele expoente 2 dali, eu preciso extrair a raiz quadrada dos dois lados. Só que quando eu faço isso, eu não posso esquecer de escrevê-los na forma positiva e na forma negativa. A segunda parte da igualdade eu vou apenas copiar. Então eu vou colocar ali, ó, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Tanto na parte positiva como na parte negativa. Para dar continuidade, vamos para a próxima página, ok? Então vou copiar aqui onde estávamos, né? Paramos exatamente aqui. E agora, meninos, eu só preciso fazer o quê? Isolar o x, porque o x ele não está mais ao quadrado. O x do lado esquerdo não está mais ao quadrado. Então, agora virou uma equação do primeiro grau. E agora é só isolar o x da forma tradicional. De que maneira? Eu vou tirar aquele b. Inicialmente, eu vou tirar aquele b dali, tá bom? Passando, para eu tirá-lo daí, eu preciso subtrair b dos dois lados da igualdade. Tá ok? Então, repare que do outro lado da igualdade ficará menos b. Tá? Continuando. Então, mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aquele 2a que está multiplicando, para tirá-lo daí, eu preciso dividir os dois lados da igualdade por 2a. Do lado esquerdo, quando divido por 2a, eles se anulam. E do outro lado, aparecerá menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Na parte negativa, farei a mesma coisa. Só que eu vou começar ali pelo sinal negativo. Então, eu vou tirar esse sinal daqui. Quando eu faço isso, eu vou multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1. E aí a equação ficará dessa maneira. E aí uso um processo semelhante. Agora é só subtrair b dos dois lados. Ao fazer isso, subtrair b e tirar o 2a dali, eu vou ter esse formato aqui, ó. Ok? Olha lá, ó. Agora o 2a. Vou dividir os dois lados por 2a. Então ficará aqui. E aí eu tenho as duas soluções da equação do segundo grau. Só que olha só, meninos, a forma como apareceu aí não está na sua forma tradicional. O que muda aqui, vejam só, eu tenho aqui de uma resposta para a outra apenas uma variação de sinal. Em uma é positivo e na outra é negativo. Então, como só ocorre essa variação, eu posso escrever essas duas equações juntas, apenas com uma variação de sinal. Como eu faço isso? Da seguinte maneira, olha só. Eu coloquei então aqui, reparem, eu coloquei nessa equação o sinal positivo e negativo juntos. Essa é a forma mais tradicional e mais conhecida
de colocar essa fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Tudo bem? Também tem uma outra maneira. Veja só, a outra maneira é você tirar o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dali de dentro do radical e chamar isso de delta, tá? Que é uma letra grega. Também conhecido, essa parte, esse delta, também é conhecido como discriminante. Mais para frente falaremos um pouquinho mais sobre ele. Mas veja, então a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, ela também poderá aparecer da seguinte maneira: x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Para finalizar, eu quero resolver um exercício com vocês. Eu quero resolver uma equação aplicando essa fórmula resolutiva. Acompanhem comigo aqui no próximo slide. Então, eu vou colocar um resumo do que vimos, a equação das suas duas formas. E como exemplo, eu coloquei ali, ó, determine as raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Primeiro passo, meninos, identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Porque se você observar ali na nossa fórmula resolutiva, repare que o x está em função dos três coeficientes, do A, do B e do C. Então, eu preciso, de imediato, identificar o valor desses coeficientes, do A, do B e do C. Bom, o A é quem está junto do x ao quadrado. Então, no caso ali é 1. O B é quem está junto do x e o C é quem fica sozinho. Então, eu tenho A 1, porque quando não aparece significa que é 1. O B é menos 5 e o C é 6. Tá? Agora, eu vou colocar essas informações ali na fórmula resolutiva. Então, ao colocar, ficará assim, ó, menos B. Olha só, fiquem atentos a isso, tá? Não é porque o B é negativo que eu vou desconsiderar esse sinal aqui. Então, se é negativo, aparecerão aí dois sinais negativos. Tá? Então, e dentro, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, então é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 6, dividido por 2 vezes a. No lugar do a, eu coloquei 1. Então, vejam, meninos, é só substituir, ok? Avançando. Agora, eu coloquei, então, menos 5 é 5, menos 5 ao quadrado é 25, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, e 2 vezes 1 é 2. Então, simplificando um pouquinho, ficou dessa maneira. Avançando mais um pouquinho. Eu tenho que 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 dividido por 2. Tá? E aí eu posso escrever da seguinte maneira. Como eu tenho dois sinais, eu tenho um positivo e um negativo, eu vou puxar duas flechinhas, tá bom? Uma para cima e uma para baixo. A de cima eu vou somar a raiz quadrada de 1, que é 1. E a de baixo eu vou subtrair, do 5 eu vou subtrair a raiz quadrada de 1, que é 1. Finalizando, teremos 3 e 2. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Então, aí estão as duas raízes da equação, as duas soluções dessa equação quadrática. Espero que tenha ficado claro. Vamos praticar.